Fala, galerinha, tudo beleza? Então, chegamos aí no fim do nosso semestre, a EMP, remoto emergencial, né? Mais um semestre, finalizando mais um semestre. E hoje nós vamos falar de um tema aí bem popular, né? Hot Topics, para a galera que trabalha na nossa área de tecnologia, de desenvolvimento, engenharia de software, né? Então, vamos falar sobre os DevOps, né? Então, fazendo uma breve revisão, né, das nossas aulas até agora, né? Usamos aí um processo para estar implementando um sistema. Esse processo ele coordena todas as etapas, né, do desenvolvimento do software, desde o levantamento dos requisitos, implementação, né, desses requisitos, dessas funcionalidades solicitadas pelos clientes. Desenvolvemos, né, o projeto de arquitetura, e aí a tendência é que você, ao final, tenha um projeto de arquitetura bem consolidado, bem robusto. Diversos testes foram implementados e realizados até esse momento, né? Unitário, integração, teste de release, teste de aceitação. E chegamos aí no último momento de refatoração ou de melhorias antes de entregar esse sistema para o cliente. Então a gente vai chegar naquele momento de entrega, né? Transição. Vai sair do ambiente de criação, de desenvolvimento e vai para casa, né? Vai para a empresa das pessoas que contrataram, das pessoas que vão, né, utilizar esse sistema. Então, falta aí a última milha, né, a última etapa, o último milestone, que é justamente implantar o sistema, colocar o sistema em produção. Então, né, a gente tinha dois grupos, né, a galera trabalhava de forma, né, isolada ali, cada um no seu ambiente, né, no seu contexto. E quando chegando próximo do final do projeto, da implementação, era quando você tinha um momento, né, mais focado nessa etapa de comunicação entre os desenvolvedores e o pessoal que, né, iria estar ali administrando o sistema e aplicando, implantando esse sistema no cliente, né? Então, esse momento muitas vezes gerava bastante estresse, né? Porque você pode ter aí uma série de problemas ao longo, né, do processo de desenvolvimento. A gente pode citar aí, né, o Cyberpunk 2077. A galera desenvolveu, né, um software e aí deixou para fazer os testes, né, de desempenho no final do processo de criação. E aí o feedback não foi positivo, né? E aí você está tendo aí diversas críticas, né, dos consumidores, porque no PS4 e no Xbox One, né, o console, o jogo não está funcionando tão bem, né, por conta disso. E aí, nessa etapa final agora, a equipe de desenvolvimento, né, está tentando ajustar, tá naquela loucura. Então, geralmente era o que acontecia. A ideia é que você tenha um feedback constante, tenha uma comunicação maior entre essas equipes, né, e com o cliente também. Então, a ideia aqui, a ideia central do DevOps é tentar aproximar os desenvolvedores do pessoal que vai estar implantando o sistema, né? Então, a ideia é que você tenha um fluxo contínuo e constante de desenvolvimento e à medida que você vai criando e desenvolvendo aquele sistema, você vai, né, tendo feedback dos operadores. Então, está aí a referência, né, o Manual de DevOps, como obter agilidade, confiabilidade e segurança em organizações tecnológicas, né? O livro aí que serviu como base e para a criação, né, dos slides. Imagine aí um mundo no qual os product owners, desenvolvedores, a equipe de qualidade, né, quality assurance, o pessoal da TI e de segurança trabalhassem em conjunto, né, ao longo de toda a criação do sistema e entrega, né, para o cliente. As coisas seriam muito mais práticas, né, as coisas seriam muito mais suaves de serem resolvidos, os problemas, né? Então, o objetivo do DevOps é fazer justamente essa passagem de bastão bem sucedida. Né? Essa comunicação e esse trabalho em conjunto, ele deve começar
o quanto antes, né? E, se possível, que você tenha algumas dessas etapas sendo realizadas de forma automatizada e utilizando, né, um conjunto de outros fatores. Porque, como você vai estar realizando isso de forma contínua, então, para não ficar muito desgastante e custoso, a ideia é pegar uma parte desse processo e tentar automatizar o máximo possível, né? Então, é interessante aqui a analogia, né, com a equipe de corrida de 4 por 100, onde você tem 4 corredores, né, se revezando, e aí justamente esse momento, né, da passagem do bastão, ele é crucial, porque ele, né, pode aí diferenciar e gerar muitas vantagens para a equipe que souber fazer essa passagem, né, de forma ágil, de forma prática, de forma síncrona, né? Então, o objetivo é acabar com uma das frases mais polêmicas aí da engenharia de software, né? Funcionava na minha máquina. Isso é o problema aí é na sua máquina, né? Então, a ideia do DevOps é justamente acabar com esse problema. Porque a ideia é que funcione na máquina de todo mundo a todo momento, independente, né? O objetivo aqui é acabar com esse jogo de empurra-empurra, né? Os desenvolvedores falavam que o problema não era no código deles, o problema é no servidor, o problema é no ambiente do cliente. Já a galera do suporte, né, e de operação, de fato, dizia que o problema não é o servidor, não é minha infraestrutura, o problema é o código que você implementou, né? E aí o DevOps, quando você aproxima essas duas áreas, esses dois grupos, a ideia é estar acabando com esse tipo de problema, né? O DevOps, ele não é um cargo, tá? Ele é um conjunto de princípios e práticas, né? Um conjunto de boas práticas. Pode ser também considerado como um movimento, né, cultural, como uma cultura de fato. Ou seja, para você estar implantando isso na sua empresa, não basta só, né, você estudar e você tem que vestir a camisa de fato para estar implementando isso. E aí o termo DevOps surgiu aí em 2009. Alguns princípios, tá, dos DevOps, né? Então, esse primeiro aqui a gente já, né, bateu bastante nessa tecla. Aproximar os desenvolvedores, né, e operadores desde o início do projeto, tá? Adotar princípios ágeis na fase de implantação. Transformar aí, ó, implantações em um não evento. Ou seja, é algo que você faz constantemente no dia a dia, no cotidiano, né? Ou seja, implantar sistemas ou parte deles todos os dias, tá? E a automatização aqui, né, ela faz parte do processo de implantação, ou seja, essa automatização ela tem que ser introduzida e implementada desde o início, né, do processo de desenvolvimento. Então, em vez de iniciar as implantações à meia-noite de sexta-feira e passar o final de semana inteiro trabalhando, né, para estar concluindo, a ideia aqui é que você torne a implantação uma tarefa do cotidiano que pode ser realizada e implementada qualquer dia útil da semana, tá? Quando todos estão na empresa e sem que os clientes percebam. Então, me lembro quando trabalhava na Motorola, né, tinha um colega de apartamento que era o gerente de configuração lá dos projetos, né? E aí toda sexta-feira era o dia de gerar build. Então todos os desenvolvedores pegavam todas as implementações, tudo, e aí jogavam, né, pro servidor, e aí ele que era o responsável por fazer o merge, eliminar conflitos. Então o pessoal de equipe de desenvolvimento saía, né, ia para os bares, ia para o restaurante, ia, pô, sexta-feira, né? E ele ficava lá ligando para os caras, tentando resolver os conflitos. Então a ideia do DevOps é justamente eliminar esse problema. Algumas práticas, né, dos DevOps, então controle de versão, integração contínua, ou Continuous Integration, ou CI, né? É muito comum aí utilizarem esses termos. E tem o deployment contínuo, ou continuous deployment, né? Ou CD. Então é muito comum hoje vocês ouvirem falar desses termos, né? CI e CD, né? Então são termos constantemente utilizados nesse contexto de DevOps. Então, falando aqui um pouquinho sobre o controle de versão, eu vou colocar o card aqui no vídeo. Então, quem quiser rever
a gente já passou, né, por esse conteúdo, então tem uma aula específica somente para gerência de configuração, controle de versão, Git. Então tem 1 hora de conteúdo, né? Quem quiser rever, tá aí. Foi a aula 5, né, que a gente realizou. E aí entrando de fato na integração contínua agora. Tudo beleza até aí? Tudo tranquilo? Feedback? Vocês estão dormindo aí ou não? Então vou seguindo, hein? Então vamos falar agora sobre a integração contínua, né? Ou CI, ou CI, ou Continuous Integration, né? Então, antigamente, você tinha a criação de branches de acordo com uma determinada feature, né? Então, para cada funcionalidade, a equipe criava um branch e trabalhava naquele branch específico, tá? E aí, qual era o resultado disso? Depois de 40 dias, era o momento de fazer um merge de todas as funcionalidades no trunk. Ou seja, né, problemas iriam acontecer, um conjunto de conflitos, né, iriam acontecer, como a gente viu na aula 5. Então, a ideia do Continuous Integration, né, da integração contínua, foi uma prática, né, proposta lá no Extreme Program. E aí, como o nome diz, a ideia é que você está integrando o código constantemente, né, com frequência. Tá, professor, mas qual a frequência, né? Em que momento? É toda hora? Então, não existe um consenso. A maioria dos autores recomendam pelo menos 1 vez ao dia, tá? Mas isso aqui vai variar da complexidade, né, das alterações, vai variar, né, do padrão utilizado no contexto da empresa. Então, tem empresa que prefere todo dia, tem empresa de 3 em 3 dias, tem empresa que, né, constantemente, durante o dia, né, você está realizando essa integração. Então, algumas práticas aí, né, com a integração contínua. O build é automatizado, né, o processo de juntar e colocar para rodar, né, gerar o executável ali, ele tem que ser automatizado. Nesse momento, você também já realiza os testes, né, de forma automatizada. E programação em pares, né? Você vai estar acompanhando o processo e aí o seu copiloto vai estar também verificando aí se problemas irão acontecer. E aí o que é legal aqui é o seguinte, galera. Você primeiro roda os testes automatizados. Se algum desses testes automatizados falharem, a build não prossegue. O sistema bloqueia e não deixa nem a build, né, continuar. E para isso que é legal hoje, você tem um conjunto de servidores, né, de integração contínua que dão suporte para equipes de desenvolvimento, né, e lógico para a equipe também de manutenção. Então o desenvolvedor ele faz um commit, né, no repositório, tá, no repositório central. O repositório manda uma notificação para o servidor, né, de integração contínua. E aí você tem os Circle CI, Travis CI, Jenkins, são bem famosos e bastante utilizados. E aí esse servidor, ele roda os testes e gera a build. E aí, prontamente, o desenvolvedor e a equipe já vai ter ou o sistema, né, compilado, o executável ali. Se for um sistema web, ele já vai estar online no servidor, né? E se falhou, nesse exato momento, o servidor ele já indica aonde que foi que falhou, qual foi o teste que falhou, ele indica, ele pode indicar também por quê, qual o problema, qual foi o possível problema que aconteceu naquele momento. Então, reparem que é um ciclo, né? E aí esse ciclo, a partir do momento que você automatiza o processo de criação, fica mais prático, né? Fica mais ágil. E aí a gente tem também o desenvolvimento baseado no trunk, tá? Que é o TBD, que é o Trunk Based Development. Então, já que os merges aí, eles podem gerar uma série de conflitos, né? O TBD ele defende que não usar mais branches de funcionalidade. Não quer dizer que não vai ter branch, tá certo, galera? Mas aquele conceito de ter uma branch
por feature, por funcionalidade, esse contexto ele deixa de ser utilizado, tá? Você pode estar utilizando branches por desenvolvedores, né? Então vai depender também por uma branch para a equipe de desenvolvimento. Isso vai depender do contexto da empresa. Mas a ideia mesmo aqui é estar implementando elas, né, diretamente no branch principal. Então, isso aqui pode ser muito prejudicial. A gente já viu, né, na aula 5 uma série de problemas que podem acontecer com relação a isso. Mas se você utilizar alguns servidores, né, como o que a gente acabou de ver, o Jenkins, o Circle CI e o Travis CI, eles permitem, por exemplo, eles funcionam como um xerife. Então, se tiver algum problema, alguma funcionalidade, né, defeituosa, ele não deixa a atualização subir para o servidor, né? Então, todo o foco aqui está no branch principal, né? No trunk, ou também conhecido como master. Então, falando aqui um pouquinho, né? Então, Google e Facebook, eles utilizam, né, esse conceito de CI, Continuous Integration, e Delivery também, há muito tempo, tá? Então, no Google, aí, quase todo o desenvolvimento acontece no head do repositório, né? No trunk do repositório, no contexto principal do projeto. Isso ajuda a identificar problemas de integração mais cedo e minimiza o esforço para a realização de merges. Outra coisa interessante também do Google é que muitas vezes a gente está utilizando o sistema e do nada aparece uma funcionalidade. Em momento algum, o sistema deixa de funcionar. Então, um exemplo disso que a gente tem hoje é aqui no próprio Google Meet, né? Então, o Google Meet ele não tinha essa funcionalidade aqui de levantar a mão. Então, a equipe criou, desenvolveu, testou e já coloca em produção, né? Então, o projeto, o sistema nunca sai do ar, ele já começa a funcionar e a gente, como usuário, do nada é pego de surpresa, né? Opa, uma funcionalidade nova aqui. Assim também como acontece o contrário. Então, há um pouco tempo atrás, o pessoal mudou a interface do Gmail, né? E aí gerou uma polêmica, a grande maioria dos usuários, né, reclamaram e mandaram mensagens, e-mails. E aí, a grande vantagem do CI é que você pode também fazer um rollback de forma mais prática, né, de forma mais suave. Você consegue voltar para a versão anterior de forma rápida. Então, foi o que o Google fez quando os problemas, né, do Gmail, o pessoal não gostou da interface, então eles rapidamente, prontamente, voltaram para a versão anterior. Então, esse contexto de DevOps, ele permite, né, ele permite isso. Já no Facebook, todos os engenheiros trabalham em um único branch. Então, imagine todo mundo pongado ali no único branch, né? O que torna aí o desenvolvimento mais rápido, pois não, né, gasta-se muito esforço na integração de branches de longa duração no trunk. Então, é isso. Reparem que está muito associado a métodos ágeis, né? O XP, o Scrum, né? O fato de você ter ali as sprints, né? Entregas contínuas. Então, se encaixa perfeitamente nesse contexto. Tudo tranquilo, galera? De boa? Vamos falar agora sobre o deployment, ou CD, né? Continuous Deployment. Tem o Continuous Delivery também, mas aí já é outro contexto que a gente não vai abordar hoje. Então, falando aí do deployment, né? Do CD, então o próximo passo, né? Fizemos o processo de integração. Então, aqui agora, os commits e merges são realizados com frequência, né, no processo de integração contínua, e entram imediatamente em produção. Ele já está funcionando, ele já pode ser utilizado, né? Então, essa é uma das grandes vantagens. A gente consegue ter um feedback constante dos clientes, a gente consegue rodar experimentos e verificar, né, as melhorias em tempo de execução. Então, essas são práticas, né, que são bem interessantes. Falando sobre os benefícios, né, 2 pontos fundamentais sintetizam as vantagens desse processo, tá? O primeiro, ele remove o passo de deploy manual do pipeline, tá, de deploy. Então, isso aqui é muito custoso, você tinha que ter profissionais dedicados para fazer isso. Então, a partir do momento que automatiza
Então, esse processo que é custoso, você elimina do seu pipeline. E resulta em múltiplos deploys por dia. Então, essas alterações, a gente consegue fazer modificações, né, constantes ao longo do dia, né, ou então na empresa, né, se você tem um processo semanal, a entrega, e aí você tem que ter um deploy todo dia, né, então você tem essas melhorias contínuas. Alguns outros benefícios, tá? Então ele aumenta o foco sobre o produto, né, as funcionalidades do produto, automatiza as tarefas repetitivas e concentra-se em testes reais, que aí é o teste, né, de produção de fato, né, aquele teste que vai permitir que o sistema ou a funcionalidade entre em funcionamento ou não. Permite também realizar implantações sem grandes atritos e sem comprometer a segurança, né, outra grande vantagem aí. Conecta as ferramentas e tecnologias existentes, como os provedores de CI, ferramentas de DevOps ou scripts, que no caso, né, tudo envolve automatização, em um fluxo de trabalho harmonioso. Lógico que para a empresa sair do seu processo tradicional para esse contexto de, né, integração contínua e deployment contínuo, tem que mudar a cultura, não tem jeito, né? E a empresa tem que abraçar os métodos ágeis, né, uma forma mais prática. Mas se ela optar por um processo, né, mais tradicional de desenvolvimento, talvez esse contexto não seja adequado aqui. Para finalizar, alguns outros benefícios, né? Então ele permite criar fluxos de trabalho em todos os ambientes de desenvolvimento, teste e produção. Então, todos os stakeholders envolvidos no processo aí, eles conseguem fazer, né, verificações, validações com o sistema em funcionamento. Fornece uma única visualização em todos os aplicativos e ambientes. Tá? Enviam aplicações nativas e tradicionais em um pipeline unificado. E um dos melhores de todos aí, que eu acho que é melhorar a produtividade não só dos desenvolvedores, mas de toda a equipe de criação daquele sistema. Então, falando um pouquinho aí, né, Netflix também constantemente a gente vê novas funcionalidades aparecerem, né? Então, a gente está falando aqui num contexto de desenvolvimento direcionado, baseado em serviços, né? Então, quando você tem a integração contínua e o deployment contínuo, é bem útil nesse contexto de serviços, né? Porque você pode criar aquela funcionalidade nova em um determinado serviço que não vai impactar o todo do sistema, né, que está rodando. Então, se eu não me engano, o Netflix implementou há um tempo atrás o Top 10, né? Top 10 no Brasil. Então, aquela funcionalidade ela não existia. No entanto, o Netflix nunca saiu do ar, né? Ela passou a funcionar, a gente mal percebeu, né? A gente, utilizando no cotidiano, percebe que houve essa mudança. Ou seja, se não houver usuários passando o mouse sobre um novo elemento da UI, um experimento pode mover esse elemento para um novo local na tela. Se todos os experimentos mostrarem falta de interesse, o elemento será removido do produto. Então, outra grande vantagem aqui, ele consegue perceber em tempo de execução se os usuários estão utilizando aquela determinada funcionalidade ou não. Então, se ela não tiver uma determinada usabilidade e as pessoas não estão, né, utilizando, ela remove e não tem um custo, né, tão grande quanto era feito, né, antigamente. E para finalizar aí, né, as nossas considerações finais, esse contexto de integração contínua e de deployment contínuo é uma tendência, né, no mercado atual de desenvolvimento de software, principalmente nesse contexto onde você tem sistemas, né, orientados a serviço. Então, acaba sendo fundamental, né? Uma das grandes vantagens, menores riscos nos lançamentos, menor custo, né? Então, a gente consegue fazer uma manutenção de forma que não vá prejudicar tanto, né, o sistema como um todo. Permite o aumento da velocidade, consequentemente, o aumento da qualidade, né? E reduz o custo do projeto. Beleza, galera? Então, gostaria de finalizar, né, com alguns agradecimentos. Então, a gente utilizou ao longo desse semestre o livro de Engenharia de Software Moderna, do professor Marco Túlio Valente, né, da UFMG.
Então, tá aí o link. Eu compartilho toda a aula. Não sei se vocês perceberam, eu compartilho um link do capítulo, né? Se vocês quiserem se aprofundar naquele determinado capítulo que a gente acabou de ver. Então, esse material ele é disponibilizado gratuitamente para o professor Marco Túlio. E como tem um livro, né? Tem a versão impressa física, mas o que é relevante aqui é a versão digital. Ou seja, ele utiliza CI e CD também aqui. Ele está melhorando constantemente os livros e tá sempre que tem, né, material novo, ele disponibiliza lá na página do projeto. Beleza, galera? Dúvidas?